O capítulo começa em um cais em um belíssimo dia ensolarado. Em seguida, nos era apresentado os nossos protagonistas. Um casal, e ambos discutiam entre aspas. Tu vai passar frio, mulher, tô te falando. Vou nada, rapaz, olha o sol que tá aí. Eu vou suar. Tu vai ficar todo encharcado, e isso não é sexy. As garotas da Califórnia nunca vão entender que aqui é o extremo norte da costa leste. Raparigo, e quantas garotas você levou pra conhecer papai e mamãe? E o cara responde, umas 12, mas tá tudo enterrado. Esse aí vai dormir no sofá. E sem mais delongas, eles se encontram com o barqueiro, que dizia, você chegou no horário, hein? Puxa vida, sua mãe vai ficar doida, cara. Aquele era Peter, vizinho de Tyler, o protagonista, há muitos anos, e um amigo da família. Tyler estava levando Sue, a sua namorada, para conhecer os seus pais. Sue nunca tinha subido em um barco antes, mas ele dizia que isso, confia no pai, chega aí. Depois de umas brincadeiras aqui e ali, eles ficavam prontos e subiam no barco. Seu destino era a Baía Footstep, na ilha de Smokey. Após um tempinho, eles finalmente chegavam na ilha, onde não era muito grande, mas abrigava uma grande cidade, o lugar ideal para se passar as férias. Depois que chegavam, Tyler mandava o papo falando, seguinte, vamos dar oi pra papai e mamãe e aí a gente sobe pra cabana, beleza? O mano tá atiçado. E o Peter, ele já sacava. Ele falava, puxa, cara, eu não sabia que seus pais eram tão rígidos quanto a isso. Só que ele falava, nada, que isso, meus pais deixam a gente dormir juntos. E o Peter falava, eita, sério? Caramba, mano, eu queria ser seu irmão, hein? Aí depois a Sue falava, pois é, ele achou meio bizarro. Então fui arrastado pra uma cabana no meio do nada para ele poder se divertir. Bom, se eu deixar, é claro. E depois das brincadeiras, eles pegam suas malas e prosseguiam. Ele se despede de Peter, que disse que foi um grande prazer em conhecê-la. Mas antes de ir embora, ele dizia, olha, se você ficar entediada, eu consegui umas paradinhas pra você fumar, caso você fique entediada lá na cabana, sabe? Aí a Sue falava, caramba, esse cara aí é gente boa mesmo, hein? E o Tyler dizia, ele é um professor de química que gosta de ficar chapado às vezes. Um breve tempo de caminhada e eles finalmente chegam à casa dos pais de Tyler. Seus pais abrem a porta e recebem Sue com muita alegria. Após conhecer os seus sogros, Sue e Tyler entravam. Após isso, a mãe de Tyler dizia, olha Sue, você pode ficar à vontade, viu? Mas eu quero saber, como que você conheceu meu filho? Só que o próprio Tyler ficava meio incomodado, porque parecia que eles se conheceram de um jeito bem embaraçoso. Mas infelizmente não nos era revelado como que eles se conheceram. Já cortava para eles indo direto para a cabana que ficava a 2 horas dali. E enquanto faziam a trilha, eles conversavam, com Sue perguntando, olha, seja sincero, essa cabana é só um barraco com um colchão? O Tyler responde, nada rapaz. Tyler dizia que seus pais já estavam ali há um tempo, porque eles gostavam da natureza. A cidade de Footstep começou a incomodá-los. Então compraram um terreno e fizeram uma cabaninha para eles. Sue perguntava se ele queria seguir esse mesmo estilo de vida, tipo sem televisão, só a natureza. Mas ele dizia que não, ele só queria ficar num lugar legal, um lugar bacana. Mas enfim, Tyler dizia que eles já estavam chegando, faltava só mais 1 hora. Ele sabia disso, pois estavam à curva do oeste do inchaço. E quando Sue questiona o que é isso, ele dizia que no centro da ilha tem literalmente um calombo, onde segundo Abraham, era somente uma elevação na crosta terrestre, nada demais. Porém, a Sue dizia, isso aí tá parecendo mais um vulcão, hein? Já pensou se ele desperta? Porém, eles escutam um barulho muito estranho, era um barulho de cachorro, e de alguma forma, Tyler sabia que não era coisa boa. Então, eles iam verificar para saber o que estava acontecendo. E eles presenciam um homem que literalmente matou um cachorro a pauladas. Então, o homem começa a esfaquear o cachorro e arrancar a sua pele. Sue olhava para aquilo e ficava, mano, que é isso? Por que ele tá fazendo isso? Mas o Tyler responde, é melhor a gente não se intrometer. Isso aqui é cultura local daqui, é um costume que eles têm. Vamos embora daqui. Sue ficava traumatizada com o que ela acabava de ver. E ela falava, mano, e se esses caras fizerem alguma coisa com a gente? Mas ele responde, não dá nada não, tá tranquilo. E aí, do nada, o Abraham, o cara que ele tava falando até agora há pouco, aparecia, falando é tudo verdade, é isso aí mesmo. Após se conhecerem, Abraham pergunta, puxa vida, você parece ter modos, mas o Tyler já te contou alguma história sobre essa ilha? Ela responde que não. Que bom, você gosta de histórias? E ela responde, eu tô fazendo um cursinho de história. É mesmo? Qual área? História asiático-americana, infelizmente. Não se culpe por isso, é um tema interessante. O meu me trouxe aqui. Sabia que isso aqui é uma colônia perdida? Sério? Tipo, Roanoke? Não,
não tão romântica quanto essa. O acampamento abandonado, nenhum corpo encontrado. A palavra Croatan entalhada num tronco é um enigma belíssimo. Agora aqui, bom, a coisa é meio diferente. Aqui haviam corpos, muitos corpos. Quando os marinheiros ingleses voltaram, todo mundo aqui estava morto. Todo mundo mesmo, mulheres, crianças, até os animais. Eles enterraram o máximo que conseguiram, mas registros da época afirmavam que muitos deles estavam desmembrados. E os outros? Bem, diziam que eles foram violados, de uma forma não muito boa. Smoke Island é na verdade uma transliteração da língua nativa do local. Eles nunca vinham aqui, exceto para conter o que eles consideravam como mal. Você deve se lembrar que os nativos-americanos eram muito sociáveis. Então, o que aconteceu aqui provavelmente foi uma mini-guerra civil. Mas a ideia de uma civilização que devorou a si mesmo é perturbadora até para eles. Após uma história macabra só para ligar o dia, Saul dizia que Abraham era até que gentil. Mas o Tyler dizia, né, esse cara é louco, não dá moral pra ele não. E finalmente chegavam na cabana, muito bonita e aconchegante. Sue ficava muito agradecida por isso, dizendo que a cabana era muito bonita e que o dia valeu a pena. Assim que entravam, Tyler queria acender a fogueira direto, porque estava anoitecendo e ia esfriar um pouco, mas havia outra maneira de se aquecer, segundo a nossa Sue. Após uma sessão e meia de sapecagens, parecia que estava tudo bem, tudo normal, até que um terremoto começava de repente, e o chamado inchaço da ilha começava a se partir. De repente, um gás negro, como se fosse uma fumaça vulcânica, começava a ser expelida. Ao olharem pela janela, eles viam que o vento estava jogando a fumaça para lá. E o pior, já estava anoitecendo, e eles precisavam fazer alguma coisa. Aquilo era muito estranho. Ele morou ali por anos, mas nunca soube que aquela era uma ilha vulcânica. Então eles pegavam o máximo de coisas que conseguiam, lanternas e, claro, uma arma, não pode faltar. E Sue questiona, você sabe usar essa coisa? E Tyler responde, bem, eu costumava atirar com a espingarda de pressão de meu pai. Eu acho que dá no mesmo. Então ela pega um taco de beisebol e falava, se um daqueles doidos que matou o cachorro estiver lá fora, eu vou levar isso aqui só por garantia. Aí a gente volta pelo caminho da escavação do Abraham. Após isso, eles caminhavam um pouco pela trilha, então viam não somente uma fogueira, mas um som estranho, como se alguma coisa estivesse cortando carne. Eles resolvem se aproximar e viam um homem de pé sob um corpo. Corpo este que estava com a pá fincada em seu estômago. O corpo era de uma mulher, e de seus olhos saía um líquido negro. Eu sempre odiei ele e o resto da sua maldita família. Ele desceu a encosta, e aquela coisa estava por todo lado. Aquele gás. Senhor Abraham, por favor, você tem que se afastar dele. A gente vai voltar para a cidade e a gente resolve isso. Não vamos. Você é um viadinho bonitinho e retardado. Você é um bom menino, Tyler. Mas isso aqui não tem conserto. Tá tudo bem agora. A gente sabe agora por que chamam de Smoke Island. A gente sabe. Deus, eu tô faminto. Com tanta fome que tá difícil pensar e falar. Sr. Abraham, eu tenho uma arma. No entanto, Sr. Abraham não parecia estar muito bem. Ele estava infectado. E assim terminava o nosso primeiro capítulo.